Fala meu amigo, eu sou o Felipe Luna. Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre dois jogadores que estão deixando o esporte. Um está deixando o esporte por opção do esporte mesmo, o esporte está emprestando esse jogador e eu acho que é um erro muito grave, inclusive, emprestar esse jogador. E o outro é um jogador que está deixando o esporte, mas porque foi por uma negociação que ninguém imaginava que daria tão certo como deu, sabe? E talvez, se tivesse como se prever isso, o Sport ganharia uma grana tão boa quanto ele ganhou na do Pedro Lima. Tá? Eu vou explicar para vocês sobre a saída desses dois jogadores que são da base do Sport, inclusive, que já estão no profissional, foram formados na base, mas já estão no profissional e que, para mim, se eu pudesse, manteria os dois no time do Sport, tá? Vou explicar tudo para você nesse vídeo, só para você, antes de mais nada, se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu like. Quarto vídeo do dia aqui no canal, irmão. Quarto vídeo, o canal voltou com tudo aí. Eu falei para você chegar a 100 mil inscritos, a gente ia aumentar o volume de vídeo. Ainda tem vídeo aqui, ó. Ainda vai ter vídeo hoje, depois desse vídeo que eu tô gravando. Vídeo com a notícia do Santa Cruz. Live, vai ter muita coisa bacana aqui. Então te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente aí, tá bom? Ó, vamos falar primeiro sobre esse jogador que eu não liberaria esse jogador, que é o Marcelo Aju. O Marcelo Aju, todo mundo lembra que é um jogador da base do Sport, né, e que teve todo um problema, o empresário tentou forçar a saída do jogador, o jogador saiu do Sport, foi para a justiça, perdeu, volta para o Sport empresta para vários times, esse jogador ele recupera o seu bom futebol, volta para o Sport para cumprir o seu contrato, acaba indo muito bem, renova o contrato por 2 anos, o Marcelo Aju tem contrato com o Sport até 2027, e aí a informação que chega para a gente, que inclusive é uma informação que saiu no Globo Esporte, tá? Da Camila Souza, é que o Marcelo Aju ele está indo emprestado para o Atlético, que vai jogar a Série B. E às vezes, assim, a gente olha e a gente pensa assim, ó, o jogador vai para o Atlético e vai ser titular na Série B. Se a gente olhar do lado de que o jogador ele vai ter mais minutagem, é até interessante. O jogador vai jogar mais, assim. No Sport, com o Chico, com o João Silva, Rafael Thierry voltando a jogar, né? Ainda tem um outro Lucas, né? Ou seja, 4 zagueiros ali, a gente pode pensar assim, mas aí ele não teria oportunidade. E eu discordo plenamente. Plenamente. Eu acho que, inclusive, e eu não estou diminuindo aqui, nem dizendo que o Chico deveria ser banco, por exemplo. Não acho, tá? Não acho. Sou muito na direção contrária do que muita gente fala que o Chico não é um jogador de Série A. Para mim, o Chico é um bom jogador. Acho que ele vai evoluir muito, inclusive, jogando nessa primeira divisão. E eu acho que ele é o titular do Sport. Mas o Marcelo Aju está jogando mais bola. O Marcelo Aju, ele fez um início de temporada incrível no Sport, sabe? No momento que o Sport usou a base, esse menino ele jogou muito. Ele e o Zé Lucas são 2 jogadores que despontaram aí num nível sensacional. Inclusive, se o Marcelo Aju tivesse despontando no profissional do Sport, tendo a idade do Zé Lucas, 16, 17 anos, estava no mesmo hype. Seleção sub-17, né? Tava aí sendo especulado em times da Europa. Inclusive, eu vou até trazer um vídeo depois aí, porque tem uns negócios aí falando sobre o Zé Lucas. Eu quero conversar com vocês sobre isso depois, tá? Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada. Mas aí, o que é que acontece? É bem tentador você achar que o jogador indo pro Atlético é bom. Mas eu acho que ele na Série A ia ser melhor. A Série A é muito longa. A Série A é um campeonato que, infelizmente, gera muitas lesões. Tem um nível muito alto. Chega um momento ali, acho que a partir da... Talvez ter um Mundial agora, né? Não vai ter um Mundial, vai dar uma parada. Mas assim, depois do Mundial, você emendando aí para outros jogos, né? Você emendando o Campeonato Brasileiro, vai ter uma sequência muito grande. Inclusive, o Campeonato Brasileiro só vai acabar no dia 21 de dezembro. Então tem muito jogo para acontecer e eu acho que o Marcelo Aju poderia ser muito útil. E ele é um jogador polivalente, ele é um jogador que ele joga muito bem como zagueiro, mas também consegue jogar bem como volante, que também consegue jogar bem como lateral. Então, assim, é um jogador que poderia ser muito útil numa primeira divisão. Ainda mais porque não é um jogador tão jovem. Acho que o Marcelo Aju tem 23 anos já. Não é um jogador tão jovem. Então, é um jogador que já tem uma experiência interessante que poderia ajudar o Sport na primeira divisão. Está sendo emprestado, né? E talvez ele vá até com a opção de compra. Eu não tenho as informações dos detalhes aqui de contrato, o Sport dificilmente divulga isso, né? Mas eu não liberaria o Marcelo Aju. Acho que é um jogador que poderia ajudar muito na primeira divisão, tá? Outro jogador, e esse eu quero colocar a matéria aqui, que é o Victor Gabriel, tá? O Victor Gabriel, se você lembra dele, é um jogador que estreou no profissional do Sport. Acho que foi, inclusive, ele estreou com 16 anos, ou foi 17. O pessoal nos comentários já poderia lembrar aí para mim, eu não lembro agora. Ele estreou contra o Corinthians, jogando na Neoquímica, que foi um desastre, e tá tudo bem. Afinal de contas, era um menino, estava sendo colocado ali numa fogueira.
Só que o que acontece, cara? Esse menino volta, é queimado pela torcida, ele foi queimado pela torcida. Todo jogo que esse menino entrava, a torcida caía no pé, e infelizmente a torcida do Sport é dessa forma. Tem uma tara por queimar jogadores da base, mas tudo bem, não é esse o assunto que eu quero entrar. E aí o que acontece? Esse jogador ele foi emprestado para o Internacional. No Internacional, esse cara vira titular, ele era lateral, vira zagueiro, titular, campeão gaúcho, né? E nesse momento, vou colocar aqui para vocês aqui, ó, existem, segundo o Bola VIP, trouxe alguns sites lá de Porto Alegre, né? Que cobra o Internacional, fala aqui, ó, revelação do Internacional, Victor Gabriel, observado pelo time da Premier League. O jogador foi um dos grandes destaques individuais do torneio estadual. Internacional, campeão estadual, incontestável. Inclusive, ele não jogou ano passado, mas ele já era do elenco principal, tá? O Victor Gabriel já era do elenco principal ano passado com o Roger, que gosta muito do futebol do menino, né? E acaba que esse menino, ele desponta nesse estadual, titular do Internacional, acaba fazendo um baita campeonato. Aí fala aqui, o Internacional teve a campanha sem erros dentro do Campeonato Gaúcho, tanto que o Colorado foi campeão invicto, algo que não aconteceu dentro do estadual desde a temporada de 2009, né? O time do técnico Roger Machado, no time do técnico Roger Machado, vários destaques individuais mostraram suas qualidades, mas a revelação do clube do povo, sem dúvida, é o zagueiro Victor Gabriel, que era lateral e virou zagueiro lá. Após se firmar ao lado de Vitão, o defensor, que ainda pertence ao Sport, deverá ser adquirido em definitivo pelo Internacional. Além disso, o jogador já está sendo observado por equipes de fora do país. Victor Gabriel é visto por time da Premier League. Segundo informações do Vozes do Gigante, representantes do Wolverhampton da Inglaterra, o mesmo time que comprou o Pedro Lima, estavam avaliando o desempenho de Victor Gabriel. O Colorado deverá pagar $500 mil, 2,8 milhões de reais ao Sport para contratar em definitivo, o que é uma mixaria. Mas aí eu não vou julgar a diretoria, afinal de contas, assim, estava quase para ser dispensado. Né? E aí foi para o Internacional e colocou esse valor, talvez se os caras soubessem, tivesse colocado um valor ainda maior. Aos 20 anos, o zagueiro está emprestado pelo clube nordestino ao Internacional. De acordo com o acordo entre as partes, diz que os gaúchos podem adquirir 50% dos direitos do atleta, mas o Internacional quer aumentar essa fatia para 70%, ou seja, o que está sendo negociado nesse momento é 20% a mais do que eles têm direito. Que esses 20% a mais deve valer mais, inclusive, do que esses 50%. Porque quando foi colocado esses 50%, como eu falei, era exatamente aquele momento que o Victor Gabriel estava para sair do esporte, ser dispensado, assim. Colocaram esse valor e o negócio andou. Quando eu falo ser dispensado, tá, gente? É como que não vinha sendo utilizado. Não é que o esporte já estava certo e dispensado. É que ele não vinha sendo utilizado, então o menino estava escanteado. Né? Então foi colocado esse valor e o menino despontou. Né? O zagueiro agradeceu a torcida internacional. O zagueiro agradeceu o carinho da torcida após o título gaúcho. Estou muito feliz com o título. O grupo merece, a torcida merece. Fico muito feliz com o carinho da torcida. Eu consegui desempenhar um excelente trabalho com o apoio de todos. Né? Um menino bem humilde, né? Espero continuar crescendo e ajudar ainda mais. O clássico é muito no detalhe. No meu primeiro Grenal, eu estava confiante. Trabalhei por bastante tempo por este momento e desfrutei da melhor forma, declarou Victor Gabriel. Então, cara, eu acho que é um jogador que eu seguraria os 50%, tá? Eu não venderia nada, assim, pro Internacional. Fala, ó, vocês têm 50% do direito, pega teu 50% aí e deixa os 50% pra gente aqui. Quando tiver uma negociação, a gente fecha. Porque, cara, o Internacional não tem muito o que fazer. Né? Se o Internacional não quiser exercer o direito de compra, o Sport tem uma joia que, segundo o site aqui, está sendo observado pelo time da Premier League. Então, o Internacional vai comprar esse jogador, independente do Sport vender 20% ou não. Eu arriscaria segurar os 50% e esperar que o Internacional faça alguma negociação. Se uma negociação alta com esse jogador, o Sport ganharia metade do valor. Né? Vamos supor que, sei lá, 10 milhões de euros, aí vamos chutar que dá 50 milhões de reais, 25 milhões de reais para o Sport. Tá? Agora, se salvo engano, e aí talvez eu esteja falando bobagem aqui, salvo engano, 10% pertence ao jogador. Aí depois eu vou tentar apurar no outro vídeo, eu trago essa informação. Mas 40% para o Sport já era excelente. 40% uma negociação alta seria incrível, incrível, porque o Sport já tinha feito o trabalho de emprestar, então se a gente colocar aí um valor, estou colocando um valor hipotético aqui, tá? 10 milhões de euros, eu acho que o Internacional consegue vender até por um valor maior. 10 milhões de euros, o Sport ficaria com 40% disso, vamos colocar que o Sport ficaria ali, sei lá, com 21 milhões. 21 milhões com mais 2,2 milhões e meio, tá? Então já, cara, seria um dinheiro muito bom para o Sport, como eu falei, um jogador que estava escanteado e que poderia ajudar bastante. Mas esses dois jogadores, para sair do Sport, um é inevitável, tá? Um é inevitável, que é o
o Victor Gabriel, afinal de contas o direito de compra é do Internacional, e o outro é o Marcelo Aju, que isso eu não liberaria. Quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala o que é que você acha. Você acha que esses jogadores, você emprestaria o Marcelo Aju? Seguraria para a Série A? E o Victor Gabriel, você acha interessante agora o Sport vender logo esses 20% para não ter o risco depois do jogador dar errado, não vender nada? Comenta aqui, quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra gente falar um pouco mais sobre futebol nordestino, tá bom? Um abraço, não esquece de se inscrever, é nóis, tchau, tchau.